Say what? Say what? Say what? Boa pra nós da melhor forma. Bem-vindos ao Well Podcast e hoje com a presença do meu amigo Ulisses Gabriel Justiniano da Silva. Ulisses é formado em técnico em meio ambiente, é formado em técnica em informática e uma porrada de coisas que ele vai falar aí pra nós. Que é treta, Ulisses da Riqueta. Fala, Ulisses. Boa noite para nós da melhor forma. Primeiramente, é um prazer inenarrável estar aqui no seu podcast, podendo estar dando a minha contribuição aqui para o seu podcast, esclarecendo coisas que a gente vai estar falando no decorrer dele também. É isso aí. E tamo na pista, é para negócio. Se derrubar é pênalti. Tô aqui para... A minha vida é um livro aberto, sem nenhuma página arrancada. Ulisses, fala um pouquinho da sua família, da sua vida. Conta um pouquinho, você é formado em quê? O que você estudou? Certo. Bem, meu nome é, como você já falou, é Ulisses Gabriel Justiniano da Silva, né? Meus amigos mais próximos me chamam de Uli, né? Bem, eu tenho 2 filhos, né? Sou pai solteiro, a mãe das minhas crianças não mora com os meus filhos, a guarda é minha, eu tenho a guarda das minhas crianças, né? Atualmente moro na casa dos meus pais com as minhas crianças, então a gente vive uma vida em conjunto, é a grande família, né? A gente tem nossos atritos, nossas tretas, né? Afinal, sou filho da Riqueta, né? Riqueta. A gente tem as nossas tretas, mas a nossa casa é envolvida com muito amor. Eu acho que o pilar predominante da nossa família, o que resume a nossa família, é amor. Porque ali, todos ali morrem um pelos outros, e mexeu com um, mexeu com todos, né? E tipo, a minha formação, eu me inseri no mercado de trabalho com 14 anos de idade, né? Não, com 16 anos de idade, desculpa, após eu ter tido um acidente que eu tive com a minha mão. Falar em acidente, Ulisses, tem muitas lendas urbanas, porque o Ulisses fez isso com a mãe, não sei o quê. Conta um pouquinho pra nós aí, desse acidente que você teve. Como todo mundo sabe, eu sou deficiente físico, né? Eu tenho deficiência na mão direita, né? Que eu sou totalmente bem resolvido em relação a isso. Isso não me atrapalha em nada. Eu costumo dizer que o que todo mundo faz com 10 dedos, eu faço com 2. Ui! Nossa! Né? Tipo, você vai ver nessa conversa que não existe pessoa mais autoconfiante do que eu. Entendeu? Tipo, não é que eu sou melhor do que os outros, mas eu não sou melhor do que ninguém, mas também ninguém é melhor do que eu. Então, se tem uma pessoa que se garante, esse cara sou eu. E tipo, eu tive um acidente quando eu tinha 15 anos de idade, foi no dia 20 de outubro de 2000, mais precisamente às 6 horas da tarde, dia que estreou aquele programa do Serginho Groisman, o Altas Horas. É marcante para mim porque eu lembro que na época ele tinha um programa no SBT, que era o programa livre, né? Ele tinha saído do SBT e tinha ficado muito tempo na geladeira, na Globo, e eu estava ansioso para assistir a estreia desse programa Altas Horas. Foi no dia 20 de outubro do ano de 2000. Foi por isso que marcou para mim essa data aqui quando eu falo disso. Enfim, minha mãe estava lavando a cozinha, lá, né? Eu moro na Coab, aqui no Luiz Antônio, estava lavando a cozinha e estava cheio de sabão, né? E eu estava sentado no banquinho. E no que eu fui levantar do banco de cimento que tinha na porta, eu escorreguei. E no que eu escorreguei, eu fui apoiar a minha mão no vidro. Porta de Coab, se você sabe, é um vidrinho, é o ferro, o vidro, o ferro. Ela é calhada com os vidrinhos, né? Isso. A minha intenção era apoiar no ferro. Mas só que aí eu escorreguei e minha mão entrou no vidro. No que minha mão entrou no vidro, aí foi rasgando de ponta a ponta, aí foi complicado para mim. Sei que no decorrer de hoje até hoje eu fiz umas 16 cirurgias, já tomei todo tipo de anestesia que você pode imaginar. As mulheres falam muito de hack, né? Eu já tomei hack umas 3 vezes, as minhas cirurgias são todas cirurgias de 9, 10 horas. Enfim, e eu fiquei com esse problema na mão. E eu lembro que no dia do meu acidente, no dia seguinte do acidente, eu estava no Ribeirânia, meu pai que foi comigo, aí minha mãe chegou
olhou com o olho cheio de lágrimas, chorando, e falou assim, nossa, que dó, você que tem, com pena de mim, né? E naquilo, o sentimento que eu tive naquela hora foi um sentimento de revolta. Sentimento de revolta comigo mesmo, por eu ter sido burro ao ponto de ter escorado na porta de vidro, e por uma pessoa estar sentindo dó de mim. Eu nunca me senti tão mal como uma pessoa sentindo dó de mim. Eu acho que o sentimento mais degradante que uma pessoa pode ter pela outra é dó. E a partir daquele dia eu jurei que nunca ninguém mais ia ter dó de mim. Entendeu? E tipo, daquele dia pra frente, do dia 16, dia 15, né, como acho que dia 16, eu sou o Ulisses que eu sou hoje, 880. Tipo, tem um foda-se estampado na minha testa. Tipo, se você, nós tá conversando aqui, se você jogar algum ponto pra mim, eu não vou remoer, esperar. Eu vou falar pra você agora, aqui na sua cara. E você sabe, a gente trabalhou junto durante um tempo e você sabe quantas encrencas eu já não tive com os outros. Pra eu arrumar... Eu não sou um cara legal, entendeu? Eu sou um cara chato. É difícil, eu sou sistemático, temperamental. É difícil ser meu amigo. Hoje entendeu? você tá mais 8 ou mais 80? Acho que eu vou ser 880 o resto da minha vida, sabe? Mas só que hoje, posso dizer que eu penso um pouco mais sobre algumas coisas, porque toda ação tem uma reação, né? Se uma borboleta bate as asas no hemisfério sul, surge um furacão no hemisfério norte, né? A lei de toda ação tem uma reação. Então, tipo, digamos que eu estou 80, mas um pouco mais cauteloso, digamos assim. A gente dá um passo para trás para dar 3 para frente agora. A gente está pensando um pouco mais. Aí voltando, né? Enfim, aí teve esse acidente aí com a minha mão, tudo. Aí eu falei que ninguém ia ter dó de mim e tal. Aí meu pai me deu um computador. Não tinha noção nenhuma de informática, nada. Me deu um computador, sem internet, sem nada. E eu fiquei uns 6 meses de isolamento sem sair para rua, mexendo nesse computador, em casa. Mexendo no Office, Word, Excel, PowerPoint, fuçando em tudo. Aí me pagou um curso na MR Informática, que era de Quântico Depósito. É só um curso básico, cursinho básico. A coisa mais avançada que tinha lá é função C e PROC V. Né? E tipo, como eu já mexia em tudo, eu já sabia quase tudo do curso. Eu não sabia o nome das teclas, os nomes técnicos das coisas. Mas o curso era em 8 meses, eu acabei em 4. Ganhei um estágio lá na MR Informática, com 2 meses de estágio. Comecei a dar aula com 16 anos. E ali eu fiquei dando aula de informática, ali na MR dos 16 até os 18. Em seguida eu entrei na Moreno, como desenhista, porque eu já, nesse meio tempo aí, eu estava fazendo meus cursos de informática, né? Eu fiz web designer na Microcamp, fiz técnica em informática. Aí eu entrei na Moreno, como desenhista projetista. Fiquei 5 anos trabalhando na Moreno como desenhista. Após eu sair da Moreno, eu tirei meio que um ano sabático. Fiquei de boa, à toa, sem fazer nada, só coçando. Estava trabalhando 5 anos seguidos, né? Falei assim, ficar um ano à toa. E na minha cabeça estava que quando eu fosse procurar serviço, eu ia achar fácil, porque, sem falsa modéstia, que eu não sou um cara modesto também, eu sou bom no que eu faço. Eu domino as coisas que eu faço. Né? E eu falei assim, eu vou arrumar serviço fácil. Mas só que aí, eu tinha ficado 1 ano fora do mercado. Né? Não conhecia mais ninguém, tudo. E não conseguia serviço na área, nem com rezo. Aí eu entrei para trabalhar de telemarketing. Que é o trabalho escravo do século XXI, né? Que é um... Pecado. Não, pecado. Não, pô, é doído trabalhar de telemarketing. O pessoal sofre. Sofre porque é uma pressão psicológica tremenda. É meta atrás de meta, ia vendendo, ia ligando para os outros, ia falando. Você chega a fazer 200, 300 ligações num dia para você conseguir vender 2, 3. Olha lá como você vende. Quando você não vende, te dá uma deprê. E, não, é tenso. Enfim, comecei a trabalhar de telemarketing. E nisso eu comecei... Aí eu fui para Ribeirão. Saí daqui de Luiz Antônio, esse mundinho que a gente vive, e fui para Ribeirão. Eu comecei a conhecer pessoas. Né? Conhecer pessoas, minha mente deu uma abertura. E nisso, conhecendo pessoas, eu conheci um cara que trabalhava com seguro de carro. Aí eu comecei a trabalhar com ele. Eu trabalhava de telemarketing e vendendo seguro. A gente fazia o Jardim Brasil, o Jardim Paiva, ali em Ribeirão. Fiquei um tempo ali.
E nesse meio tempo, arrumei um serviço, mandando currículo, né? Porque a gente sempre tem que procurar melhorar, a gente não pode ficar estagnado numa coisa só. Eu acho que o ser humano, ele tem que ter uma mentalidade de crescimento. Tem uma escritora que chama Carol, ela criou um livro que chama Mindset. O que é Mindset? Mindset chama mentalidade. E nesse livro, ela explica que existe 2 tipos de pessoas. Pessoas que têm um mindset fixo e um mindset de crescimento. Certo? Quer dizer, não são bem 2 tipos de pessoas, porque todas as pessoas, todos nós, temos dentro de nós, tanto um mindset fixo e um mindset de crescimento. Mas a gente tem que alimentar sempre o de crescimento. A gente nunca pode achar que a água, que o copo está meio cheio, que o copo está meio vazio, e sim que ele está quase cheio. E foi sempre isso que eu pensei na minha vida, que o meu copo está sempre quase cheio. Se eu não conseguir uma coisa agora, não é porque não é para eu conseguir, porque não deu certo, porque não era a minha hora. Uma hora eu vou conseguir, entendeu? Você pode pegar os maiores inventores da humanidade, os maiores astros aí, todo mundo, ninguém conseguiu sucesso de primeira. Foi anos de luta, anos e anos de fracasso, entendeu? Tipo, a mentalidade do Brasil, eles tentam seguir como se o fracasso fosse ruim. O fracasso não é ruim, o fracasso é bom. Porque é a partir do fracasso que a gente pode ver os erros que a gente teve e se aprimorar, para a gente não errar novamente. Então, o fracasso faz parte de uma jornada de sucesso. Não tem ninguém de sucesso que não teve fracasso. Você se preparou bastante, né, Ulisses? Ah, cara, eu procurei viver minha vida e me preparar de uma maneira que fosse bom para mim, certo? Eu sempre procurei ser feliz, a minha maneira. E a minha maneira não é agradar os outros. Eu não estou preocupado com o que os outros pensam. Né? Eu quero agradar a mim mesmo. Aí, trabalhando de seguro, né, voltando para a história lá, trabalhei de seguro e tal. Meu celular tocando, porque quando você for no Momento 880, vai lá. Quando você for no podcast, você desliga o celular. Eu estou desligando o meu agora. Leva mal não. Aí, enfim, eu trabalhei de seguro. Aí entrei numa escola de informática, mandando currículo, né? Essa história de mindset, crescimento, procurando crescimento. Entrei numa escola de informática, na Connect People, ali na Floriano Peixoto, ali em Ribeirão, que tipo era uma escola que estava começando e que gostaram do meu currículo, do meu curso, me chamou e eu comecei a dar aula na escola de informática. É uma escola boa, entre aspas, né? Porque o que acontecia nessa escola? Eles me pagavam, Ricardo. Eles me pagavam. Eu queria melhorar, mas eu não recebia. Tipo, eles aumentavam o meu salário todo mês. E pagavam metade, ficavam enrolando, sabe? Que não tinha aluno. Aí, por fim, eu vi que não estava rendendo para mim, que o negócio não estava legal. E andando na rua, eu encontrei o dono da Choque Telecom, que é essa empresa de telemarketing que eu tinha trabalhado. E todas as empresas que eu entrei, eu saí deixando uma porta aberta. Tranquilo, sempre. Posso voltar a trabalhar em qualquer empresa que eu trabalhei na minha vida. Aí encontrei ele e falei assim, não. E eu contei a história para ele. Ele falou assim, não, eu volto para trabalhar comigo. Volto para trabalhar comigo, você que tem. Aí nisso eu já meti o pé lá na escola e voltei para trabalhar de telemarketing, né? E mandando currículo. Aí tinha um supervisor lá, que eu arrumei um rolo lá com o cara lá por causa de ar-condicionado. Por causa que eu sou Você arruma rolo, Ulisses? Eu sou muito friento. Aí o cara ligou o ar-condicionado, nós começamos a discutir lá, e por fim ele me mandou embora. Com um mês que eu tinha voltado para a empresa, mandou embora. Mas só que eu tenho tanta sorte que no outro dia a Hamilton me ligou. Aí eu comecei a dar aula na Hamilton. Aí eu sabia as coisas tudo de informática, mas só que, digamos assim, fazia muito tempo que eu não dava aula, e quando eu dei aula, eu dava aula de informática básica. Era outra coisa. E na Hamilton eu ia dar aula de web design, Photoshop, Corel, HTML, Dreamweaver, AutoCAD. E nisso eu comecei a dar aula na Hamilton, tudo. Aí depois da Hamilton comecei a fazer o meu network, aí conheci a Regina Pontelli da Microlins, comecei a dar aula na Microlins em Ribeirão. Fui funcionário da CCERP, que é o Sindicato dos Porteiros em Ribeirão Preto. Aí eu estava bombando da aula de informática, né? Mas eu sempre tinha um sonho de voltar para minha cidade, de poder fazer algo para minha cidade, porque eu sou nascido e criado em Luiz Antônio e eu tenho um sonho comigo de criar história aqui, de fazer a minha história, de fazer o meu legado aqui. Foi quando um candidato a prefeito da época me convidou para estar trabalhando com ele.
para estar trabalhando com ele, me convidando para ser coordenador dos transportes aqui no Luiz Antônio, porque eu tinha tido uma história já negócio dos ônibus, que eu tinha feito umas denúncias e tal, e a população estava meio que me acramando, digamos assim, né? E me entrei como coordenador de transporte, larguei tudo minhas aulas e voltei aqui para o Luiz Antônio trabalhando como coordenador de transporte. Foi um período bom e foi um período ruim ao mesmo tempo, porque eu deixei de ser pedra e virei vidraça, né? E eu fui muito atacado em várias ocasiões, mas consegui sair de todas elas da melhor forma possível, sempre. Mas, enfim, acabei sendo mandado embora. Não somente eu, foi mandado embora uma leva junto comigo, porque parece que estava em cargo irregular, veio ordem judicial. Inclusive, diga-se de passagem, eu fui mandado embora no dia do meu aniversário, dia 31 de outubro, né? Fui mandado embora. Aí nisso meu chão caiu, né? Porque eu tinha feito planos para aquele período. E nisso eu voltei para Ribeirão, né? Aí eu voltei da aula de informática, mas só que, mesmo tempo que eu estava dando aula de informática, já não estava legal para mim, igual estava antes de eu parar. Por quê? Antes de eu entrar na prefeitura, eu estava com o meu cronograma completo. Eu dava aula das 8 da manhã às 10 da noite. E até eu encher minha grade novamente, ia ficar muito complicado para mim, né? Aí o que eu fiz? Fui procurar outra coisa, uma coisa que a gente tem sempre que estar se reinventando, entendeu? Eu sou formado na área de informática, mas se a água bater na minha bunda, parceiro, eu vou varrer rua. Comigo não tem erro. Você fez direito, né? Eu fiz 2 anos e meio de direito. Já chegamos lá. Aí eu fui trabalhar de corretor de imóveis. Aí eu entrei na Steph Nogueira, em Ribeirão, onde a vida de corretor é uma profissão que te fascina, entendeu? Uma profissão que você ganha muito dinheiro, mas você tem que ter sorte, porque você não tem salário. Você ganha por comissão, né? Entrei para trabalhar como corretor numa imobiliária lá associada da Steph Nogueira. Aí eu tive sucesso. Na primeira semana eu já vendi um cabriúva, que é uma casa, de um condomínio de casas que está sendo criado lá no Panambi, de alto padrão, 600 mil. Estourei no norte, ganhou comissão boa, tal. Mas só que aí veio o perrê. Eu só vendi esse. Depois não vendi mais nada. Eu não vendi mais nada e meu dinheiro começou a acabar, tudo. Aí eu saí da Steph Nogueira e precisava dar um rumo na minha vida e eu fui embora para Santos. Eu estava casado aqui no Luiz Antônio, né? Tava casado e, não tava legal no meu relacionamento lá, tava tendo alguns atritos. Terminamos lá e eu resolvi ir embora para Santos, que tinha um colega meu que estava morando lá e fui embora para Santos. Aí lá em Santos comecei a vender cerveja na praia. Você empreendeu lá, né? Empreendi, porque eu fui daqui para Luiz Antônio, quer dizer, eu fui daqui para Santos, acho que era com R$1.500. Eu tava com R$1.500 e a coragem. Tinha nada. Era para morar na casa dos outros, com R$1.500 conto. Nunca tinha saído da minha cidade, bem dizer, nunca tinha ficado longe do meu povo, porque meu povo tudo aqui, e fui para lá. Aí cheguei lá, cara, e foi mais uma vez que eu tive uma abertura de mente, que é outro mundo. Que por mais que eu amo a nossa cidade, eu amo Luiz Antônio é uma cidade pequena. Em muitos aspectos, tem mentalidade de cidade pequena. E quando você vai para um lugar maior, abre a sua mente, abre os seus horizontes. E lá eu comecei a empreender. E aí eu vendia cerveja na praia, tem várias histórias de quando eu vendia cerveja na praia lá. E por fim, fiquei 8 meses morando na Baixada. Aí tava morrendo de saudades das minhas crianças, do meu pai, da minha mãe. Nisso uma empresa daqui de Ribeirão, mandando currículo aqui para Luiz Antônio, aqui para a região. Uma empresa me chamou, eu voltei, acho que posso falar, é a 3M. A 3M me chamou para trabalhar. Voltei aqui para Ribeirão Preto, fiz os testes todos na 3M, passei tudo, aguardando eles me chamar, e não chamava, e eu tinha para dar água, porque querendo ou não, mesmo eu estava lá em Santos, eu bancava minhas crianças aqui, eu mandava dinheiro para cá, e meu dinheiro acabando, eu tinha para dar água. E nisso foi quando eu comecei a trabalhar de telemarketing novamente. Entrei na Embratel de telemarketing, era serviço de 6 horas, das 8 às 2, e simultaneamente eu entrei na Procred também de telemarketing. Eu trabalhava das 8 às 2 na Procred,
Quer dizer, das 8 às 2 na Embratel, das 4 às 9 na Procred. Ou seja, era 2 subempregos, que eu tinha salário razoavelmente baixo, eu ganhava 1.200 na Brasil Center, 1.200 na Procred, mais 300 de cada um de ticket. Juntando os dois, eu tinha um salário razoável aí para os nossos padrões, né? Rapaz, você ficou muito tempo como telemarketing, hein? Né, fiquei. Faz uma venda pra mim aí, vai. Oi? Faz uma venda pra mim. Fazer uma venda para você? Faz uma venda pra mim. Ligando para você? Alô, Bom dia, com quem eu falo? com quem você gostaria de falar? Gostaria de falar com o senhor Ricardo Arbatana? É ele mesmo. Ô, senhor Ricardo, tudo bem com o senhor? Tudo certo. Meu nome é Ulisses, eu estou falando aqui do El Podcast. Eu tenho uma promoção muito interessante para o senhor. Estou com a linha de negócios 350, uma linha que o senhor vai poder colocar nas suas maquininhas telefônicas, vai poder sortear ligações ilimitadas. Ah, Ricardo, moiou, faz muito tempo que eu não faço isso. Não, corta isso aí. Eu não quero comprar, não. Não, ainda bem que eu não trabalho... Ainda bem que eu não trabalho mais em telemarketing, né? O negócio é informática agora. Rapaz, mas você ficou uns 10 anos em telemarketing. Ah, fiquei. Não fiquei 10 anos, porque, tipo assim, telemarketing sempre foi o meu Deus nos acuda. Tipo, eu tô desempregado? Eu trabalho de telemarketing. Mas é, igual tipo... Mas você fala bem, Ulisses. Você Eu- fala eu- bem. Tipo, porque Você é um bom telemarketing... vendedor. Em Ribeirão Preto, é uma dica para quem tá procurando serviço, viu, gente? Faz currículo, coloca endereço de Ribeirão Preto, entrega na Brasil Center, na Atento, Procred, essas empresas de telemarketing aí. Você coloca o currículo um dia, te chama no outro. Qualquer um, sem experiência. Bom, hein? É sério, tem uma rotatividade muito grande. É todo dia mandado um monte de gente embora, é contratado um monte de gente, porque o pessoal usa isso mesmo como um apoio. Entendeu? Entendi. Porque, como eu disse, é operário do século XXI. Se você catar o jornal lá, vai ter um monte de vagas de telemarketing. E tipo, qualquer pessoa que está trabalhando lá quer sair. Entendeu? E é assim que funciona. Aí trabalhei na Brasil Center, na Procred de telemarketing. Nisso eu conheci um rapaz que trabalhava na Unip, né? E eu já estava querendo me entrar na Unip por causa de um concurso que eu fiz, tal. E ele me ajeitou lá e eu entrei na Unip. Fiquei na Unip 4 anos na Unip. Foi onde que eu fiz o curso de Direito, porque tinha bolsa, era gratuito, né? Fiz minha faculdade, fiz metade, né? Porque eu terminei, porque eu saí da Unip e perdi a Por bolsa. que você saiu? Então, cara, são vários fatores agregados que levaram a chegar a essa circunstância, mas teve corte de pessoal lá na Unip, teve corte de pessoal e eu fui um dos cortados, né? E, infelizmente, perdi a minha bolsa. E quando eu saí da Unip, foi em 2020, e eu já fazia um videozinho aqui, um videozinho ali de política, né? De política não, reclamando de algumas coisas que aconteciam aqui na nossa cidade, né? E quando eu saí da Unip, eu fiquei muito ocioso, né? Aí, tipo, várias pessoas falavam para mim, por que você não se candidata? Você não se candidata. E eu comecei a investir nisso. Aí eu falei assim, não... Todo mundo que é ocioso vira político? Não necessariamente, né? Mas eu fiquei ocioso e eu comecei a investir nisso. Igual muita gente fala assim, o Ulisses não trabalha. Você que tem... Cara, eu tenho 35 anos de idade, certo? Trabalhei desde os meus 14. Teve 2 anos na minha vida inteira que eu fiquei desempregado, que foi em 2010, quando eu saí da Moreno, em 2020, quando eu saí da Unip. Tenho quase 15 anos de registro em carteira, com 35 anos de idade, entendeu? Eu nunca fiquei parado. Acontece que eu vi a oportunidade de fazer um bem para a minha cidade, diante das coisas que estavam acontecendo aí, que estavam escancaradas na cara para quem quisesse ver, e tipo, eu resolvi tirar 2020 inteiro para mim correr atrás de campanha. Falar em política, já que você está falando de política, acho que a gente pode pular esse assunto. Ninguém está interessado em saber da política, né? Será, meu Deus? Aí que é o foco, Vocês querem saber da política? Ulisses, vamos falar um pouquinho da política? Vamos falar da política, sim. O homem mais polêmico das últimas eleições municipais. O porta-voz das oposições. Ulisses, fala um pouquinho para mim dessa experiência, dos haters, dos fake, dos tormentos que você passou nessa campanha.
Eu tô até mais careca, você viu que eu tô sem cabelo aqui, né? Esse cabelo caiu durante a campanha, porque por mais que o pessoal via eu fazendo os vídeos, falando Você ficava tudo, tranquilo quando você gravava as lives? Ou era tenso? não, é tenso, é sempre tenso. Igual muita gente falava assim pra mim, Ulisses, você não tem medo de fazer isso? Alguém te catar, alguém te bater, acontecer alguma coisa? Eu falei assim, lógico que eu tenho medo, lógico que eu tenho medo, mas só tem coragem aquele que tem medo. Para você ter coragem, você tem que ter medo. Como que você vai ter coragem se você não tem medo? Né, não? Então, Mestre Yoda, vai lá. então, naturalmente, eu ficava com medo, sim, ficava tenso. Eu ficava achando o que as pessoas iam falar, se iam me criticar, sabe? Mas por fim, eu percebi que o que eu estava fazendo era uma coisa para o bem da população, que tinha muitas coisas escondidas embaixo dos panos, que as pessoas não viam. E, tipo, nunca teve uma pessoa em Luiz Antônio que tinha coragem de mostrar a cara e falar, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Aqui no Luiz Antônio, querendo ou não, é a cidade dos puxa-saco. Ninguém tá nem aí pra cidade, o pessoal tá aí pro bolso. E eu fui um cara que tava pra cidade, não pro bolso. Porque proposta financeira para eu parar de fazer é o que não faltou. Vinha uma por dia. Tentadoras. Nunca foi tentador, porque, tipo, eu tenho princípios. E, tipo, não há dinheiro. Tá no sangue, né? Não há dinheiro. Sua mãe. Ah, sempre foi envolvida, Nossa, né? a sua mãe era você daquela década, né? Aí não tem dinheiro que pague pra mim os meus ideais. Eu sou um cara de ideais. Eu de ideais e convicção. E eu tenho as minhas convicções. E, tipo, eu comecei a fazer isso. Comecei a fazer os vídeos, fazer as coisas. Aí, nisso, naturalmente, como eu tava mexendo com gente grande, tava mexendo com o bolso de várias pessoas, porque eu tava tentando derrubar um governo que estava aí, né, por causa de várias irregularidades que eu via, né? Então, nisso, eu criei muitos inimigos. Igual, eu costumo falar assim, que eu sou amado e odiado pelo mesmo motivo. Os 107 votos que eu tive foi porque eu fui do jeito que eu fui. E as pessoas me amam por eu ser do jeito que eu sou. E as pessoas que me odeiam, que não conseguem olhar na minha cara, que não conseguem ouvir minha voz, não me suportam por eu ser do jeito que eu sou. Certo? Mas acontece, o que eu posso falar para você, Ricardo? Eu só falei a verdade. Falei mentira nenhuma. Levei 2 processos. Ganhei os 2. Por quê? Podiam falar qualquer coisa do Ulisses. Ulisses é isso, Ulisses é aquilo, Ulisses não presta. Mas jamais poderiam falar o Ulisses mentiu. Que eu só falei a verdade. Do começo ao fim. E você acha que você foi prejudicado em algum momento durante a campanha? Durante a campanha? Pelo seu grupo? Pelo meu grupo? Olha, Ricardo, eu era um cara... Igual quem me acompanhou na campanha, e mesmo no meu grupo, pessoas que podem vir ver aqui, eu não tinha um grupo. O meu grupo era o 880. O meu grupo era o Ulisses, querendo revolucionar a política de Luiz Antônio. Eu apoiava o Peró, porque eu acreditava que ele era o melhor para a cidade. Eu votei nele, logicamente, apoiei ele. Isso não muda, certo? Ele não ganhou, mas prejudicado pelo grupo em si, eu acho que não. Eu acho que algumas pessoas do meu grupo tinham um pouco de... Qual a conotação que eu posso usar aqui? Ciúme. Porque, como você disse, eu me destaquei na campanha. Querendo ou não, você pode falar o que quiser. No mínimo, quem viveu a política de Luiz Antônio, o nome que mais ouviu no dia é Ulisses. Você foi o porta-voz. O Ulisses postou tal coisa, o Ulisses fez, o Ulisses aquilo. Querendo ou não, eu estava na boca do povo. Podia falar o que quiser de mim, mas você ia dormir pensando em mim e acordava pensando em mim. Entendeu? Então, isso gerou um pouco de ciúme. Parecia que eu estava querendo roubar a cena e tal, mas nada assim mais abertamente, entendeu? Nada mais abertamente. Eu acho que com o grupo foi tranquilo, apesar de eu não me misturar muito com o grupo, né? Mas não tenho mágoa nenhuma do grupo. Você foi agredido fisicamente em algum momento durante a campanha? Tentaram uma vez,
Tentaram várias vezes, né? Acho que... Porque, tipo assim, as pessoas viam o meu vídeo e acho que elas pensavam assim, será que esse neguinho é isso tudo mesmo? Será que ele bota pra quebrar? Elas não sabem que, pessoalmente, eu sou um pouquinho pior, entendeu? Aí elas vinham querer debater comigo, tentar me posicionar. Aí eu já sortava o dobro e dava pra trás. Teve várias situações. E como é que terminava a discussão? Você tá certo, você tá certo. Porque assim, ó, igual eu tava falando pra você em off ali, todo mundo tava querendo me zoar na campanha. Todo mundo querendo me zoar, falando que o Ulisses é isso, o Ulisses escreve errado, o Ulisses faz isso, faz aquilo, tudo. Mas todo mundo que tentou me zoar, só zoava longe de mim. Conversando com os amiguinhos, ou mandando no grupo, dando kkkkkk. Porque quando chega pra debater comigo, a única coisa que a pessoa falava é, não, você tá certo. Nossa, tá certo. Rapaz, mas você sabe, né? E dentro desse grupo que você debateu, você foi opositor, tinha muita gente que mandava mensagem no privado pra você. Rapaz do céu, como você acha que eu ficava sabendo das coisas? Você tinha informações privilegiadas de tudo. Céu, metade da prefeitura era minha. Como você acha que eu ficava sabendo das coisas? Eu pegava vídeo vamos supor, teve uma vez que o Gabriel fez vídeo falando mal de mim numa reunião. O pessoal gravando e me mandando ao vivo. Entendeu? Tipo, na cúpula. Porque, tipo assim, do mesmo jeito que tinha gente insatisfeita comigo, tinha gente insatisfeita com ele. E, tipo, em política, cara, quem vai ficar revoltado com os caras não vai ser o coitadinho que trabalha na frente. Entendeu? Esse vai ficar de boa, tal, porque às vezes não tem o conhecimento. Quem vai ferrar é os cargos. É nego que tá ganhando 4 mil e queria ganhar 8. É nego que tá ganhando 6 e queria ganhar 7. É nego que queria o cargo tal e deu pro amigo e deu pro outro. Esse cara que tá ganhando 6 mil e queria ganhar 8, cara, pode fazer o que for. Ele vai te trair. Entendeu? Ódios comuns são os ingredientes perfeitos para as novas alianças. Eu ficava sabendo de tudo. E tipo, como eu comecei a fazer os vídeos, ter uma grande repercussão, tinha vídeo meu que tinha 15 curtidas, 10 curtidas. E por causa do mesmo vídeo eu recebia 150, 180 mensagens instantâneas. Porque ninguém vai curtir. Porque sabe como funciona o Luiz Antônio. Entendeu? Então, enquanto o pessoal tava achando que tava me zoando, eu tava tirando onda da cara deles. Igual eu tive 107 votos, cara. Não gastei um centavo, Ricardo. Não gastei um centavo na campanha. Enquanto a partida teve nego que deu poste, deu água, pagou força, teve 180. O que você me fala? Ulisses, por falar em governo, você foi opositor, apresentou seu ponto de vista sobre uma série de coisas. Pessoalmente, o ex-prefeito. O Gabriel Rosati? Pessoalmente, eu contra a pessoa do Gabriel não tenho nada, certo? Nada contra ele. Ele sempre foi muito educado comigo, tanto se vocês repararem nos meus vídeos, eu nunca xinguei ele. Eu nunca ofendi a moral dele. Tanto que você é prova viva que toda vez que a gente se encontrava, nós conversava, entendeu? Simplesmente eu não... Sempre foi muito cordial, né? Foi muito cordial, porque, tipo, comigo não tem fake. Eu não falava as coisas por trás. Tipo, comigo, ele sabia de onde que vinha o golpe. Tinha como ele se defender bem ou mal e falar. Porque é aquele negócio. Olho no olho, entendeu? Eu não me escondo atrás de um fake, de uma capa. E, tipo, eu não falava mentira. Eu falava a verdade. Entendeu? E... Gabriel, cara, eu tive uma encrenca com ele em 2011. 2011, ele era filho do prefeito. Eu acho que era 2011, se eu não me engano. 2010. Ele era filho do prefeito, né? Secretário de governo, né? E secretário de governo. E nisso, a gente tinha uns ônibus que quebravam muito. E eu sempre fui engajado com o transporte dos trabalhadores, porque é uma coisa que faz parte do meu dia a dia, que eu vivo. Então, apesar que teve esses vídeos todos que viralizaram aí, que sobre diversos assuntos, mas o meu foco principal é os trabalhadores, certo? Sempre foi, né? Sempre foi os trabalhadores. E eu criei uma enquete no Orkut. Eu criei uma enquete no Orkut, falava assim, para onde vocês acham que vai os R$50 do busão? Né? Aí eu coloquei algumas opções.
Entre as opções, eu coloquei pra bancar as baladas do Gabriel, porque na época ele era sorteiro, ia pra balada, né? Aí eu coloquei, aí ele que eu falei aquilo, ele chapou. Aí ele me processou por calúnia, danos morais. Mas só que aí teve os trâmites legais lá, a gente foi pro fórum, tudo, e ganhei a causa, mais uma vez, que eu tenho um histórico de ganhar a causa deles. Mas depois disso vocês se resolveram. Não, aí quando eu tava trabalhando na Steph Nogueira, que eu te falei, né? Aí a Steph Nogueira ali na Nova Aliança, aquela primeira rua, a Rua 1 da Nova Aliança, que tem um posto de gasolina no meio da rua, sabe? Aí eu saía de tarde para tomar café naquele posto de gasolina. E nisso eu encontrei o Gabriel, que estava trabalhando de advogado, não sei aonde, lá em Ribeirão, lá, né? E nisso a gente conversou e tal, e passou essa história do processo aí, se resolvemos. Mas na campanha política agora de 2020, não tinha como, porque eu fazia uma campanha de denúncia, de mostrar as irregularidades, e ele era o prefeito, e tipo, independente. Eu sou seu amigo, eu te adoro, e você sabe disso, que eu gostei pra caramba, sabe ou não sabe? Você foi um dos meus primeiros chefes aí, aprendi muito, inclusive, muito dos meus vídeos, tem um toque dos Barbatana, que foi a minha escola, né? É onde eu aprendi. Mas se você fazer uma coisa que vai contra os meus princípios, eu vou pisar na sua cabeça sem pensar 2 vezes. Entendeu? Que foi o que aconteceu com E você aplicou a risco o seu livro de cabeceira, né? Exatamente. Eu sou Sun Tzu. Ataque o ponto fraco dos seus adversários. Antes de qualquer coisa, conheça-te a ti mesmo e conheça-te o seu inimigo. E conheça o inimigo, exatamente. O Sun Tzu é o meu livro de cabeceira. É A Arte da Guerra. Eu tenho ele, os 13 capítulos, traduzido diretamente do chinês. E A Arte da Guerra é um livro que foi escrito há não sei quantos anos. 2.500 anos. 2.500 anos atrás. E é válido até hoje. Exatamente. É muito real na nossa realidade. Para empresários, para política principalmente. Exatamente. Porque ele te mostra táticas de como você deve agir, de como você deve lidar com as pessoas. Não é só ele. Tem o príncipe do Nicolau Maquiavel, que é o pai em ciências políticas. Os fins justificam os meios. Exatamente. 48 leis do poder. Exatamente. Nunca faça o mal aos poucos e nunca faça o bem de uma só vez, entendeu? Tipo, eu sou fãzaço de Maquiavel. Tanto, não sei se você sabe, mas esse verbo que a gente usa hoje em dia, maquiavélico, é derivado do nome dele, do Nicolau Maquiavel, né? E tipo... A Arte da Guerra, o livro que você citou, é um livro, assim, que te possibilita, sei lá, que te abre a sua mente. É igual quando você começa a fazer direito. Ao que você começa a fazer direito, abre um leque, né? Cara, você anda na rua enquadrando os outros, pensando em qual artigo que pode fazer. É igual a primeira semana de academia, né? Você entra em casa assim, né? O pessoal fala assim, nossa, mas você fez direito por amor? Que por amor? É por ódio mesmo, eu quero processar todo mundo. Eu queria processar todo mundo. Entendeu? E tipo, A Arte da Guerra, o Príncipe de Maquiavel foi os 2 livros que eu segui à risca na campanha. E tipo, porque é fato, cara. O que eu fiz nessa eleição não foi nenhuma novidade. Pode ter sido uma novidade aqui para o Luiz Antônio. Mas se você ver a história, tudo aconteceu exatamente como eu fiz. Entendeu? Sempre tem que ter um. Foi planejado, né? Foi planejado. Sempre tem que ter um. Igual eu sou negro, certo? Imagina se não tivesse ninguém se revoltado contra a escravidão. Se ninguém falasse assim, não chega. A gente não é uma coisa, igual estava no Código Penal de 1950. A gente é ser humano. Se não tivesse um se revoltado, a gente estava levando chicotada nas costas até hoje, Ricardo. Então, acontece que o que eu fiz, eu posso ter criado a fama de subversivo. Mas eu não fui subversivo. Eu fui o primeiro. E o primeiro é atacado. Virão muitos Ulisses nas próximas aí? O que você acha? Quais são as suas previsões? Tá surgindo uns aí, né? A gente tá vendo aí, Luiz Antônio, aí, não vou citar nomes, porque não quero criar rolo de graça assim com ninguém. Mas você foi o precursor, né? Tá vindo vários aí, mas... Não sei, porque um cara pra fazer o que eu fiz... Tem que ter estômago e tem que ter sangue frio, porque não foi fácil. A pressão que eu sofri,
Tipo, vários ataques, chegava no lugar, todo mundo olhava diferente, tinha uns olhava torto, e também fui muito acolhido. Tipo, eu não conheço metade das pessoas que me cumprimentam. Tipo, porque, tipo, todo mundo me conhece hoje em dia. Todo mundo. E a pessoa tem como se eu fosse íntimo dela. Porque a pessoa tá lá no celular, tá no banheiro, sei lá, e aparece. Boa pra nós, da melhor forma. Teve um dia, mas vou contar um caso. Uma professora daqui de Luiz Antônio me ligou, conseguiu meu número, meus grupos aí, que eu tenho os grupos até hoje, tenho 5, 6 grupos aí, cada um com 200 pessoas. Me ligou e começou a conversar comigo como se ela fosse íntima, entendeu? Como se ela me conhecesse. Isso que tem. Eu achei estranho a princípio, mas depois eu entendi que é porque eu estava na casa dela há dias. Ela me vê, eu sou o assunto dela no churrasco, eu sou o assunto, porque Luiz Antônio na política, quando é política em Luiz Antônio, o assunto é só política. E eu era o assunto. Então, como ela se solidarizava com a minha ideia. Você era um porta-voz de um grupo, né? Ela se sentia como se eu fosse íntimo dela. E como tem pessoas hoje que eu chego, eu vejo na rua, tava eu e uma colega minha na praça, lá no Biasoto lá, aí de repente chega, fala assim, fulano mandou te dar sei quantas fichas, fulano pagou não sei o quê. As pessoas me pagam as coisas, só pelo fato de eu ter sido do jeito que eu fui, entendeu? Eu criei muita inimizade, mas as inimizades que eu criei, foi só puxa-saco, parceiro. É gente que vamos supor, se amanhã ou depois eu estiver do lado do Rodrigo, vai estar lambendo eu também do mesmo jeito. É gente que está interessada no dinheiro, entendeu? As mesmas pessoas que me xingaram, falavam um monte de mim, se eu estivesse fazendo a mesma coisa do lado do contrário, estava me lambendo, entendeu? É assim que funciona. É assim que funciona. E tipo, como eu disse, não foi nada novo que eu fiz. Se você acompanhar a história, tudo começou assim. Todas as revoluções, as coisas aconteceram assim. E tipo, eu não ganhei, mas eu tenho certeza absoluta, como 2 são 4, que eu vou sentar numa cadeira lá na Câmara. Entendeu? Tipo, vai ser na próxima? Vai ser daqui 8 anos? Daqui 12 anos? Não sei, parceiro. Não sei. Isso, o futuro a Deus pertence. Eu vivo hoje. Mas enquanto eu estiver respirando, eu ainda estou no jogo. Falou bonito, hein? Ó, e eu tô querendo fazer um quadro aqui com você. Vamos lá. Bora? Lá vem bomba, hein? Lá vem bomba. O quadro vai ser 8 ou 80. Eu vou fazer umas perguntas aqui com umas imagens. É igual o Raul Gil. Pra quem você tira o chapéu? Pra quem você dá 8, pra quem você dá 80 e por quê? Bora? Bora, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos ver o que vira isso aí. Quadro 8 ou 80. Vamos lá. Esse daí é como eu disse no começo, né? Minha família, minha base, Riqueta, seus meninos. meu alicerce, né? Não tem muito o que eu posso falar. Eu acho que, independente das palavras que eu possa vir usar aqui, ainda não seria suficiente para descrever o tanto que é a importância que essas pessoas aí representam na minha vida. Então, essas daí Eles me ensinaram o equilíbrio entre o 8 e o 80. Eu não sei, não, mas eu acho que seu pai é o 8, sua mãe é 80, mais ou menos assim. A minha mãe é Henriqueta, né? Minha mãe é Henriqueta, figurinha caribada de Luiz Antônio. Tipo, eu sou famoso, famoso mas sou bem conhecido aqui no Luiz Antônio agora por causa da política, mas quem é de Luiz Antônio mesmo conhece a minha mãe, tanto fala que é o Ulisses da Henriqueta. Minha mãe, ela morava nas fazendas na região, andava de charrete aí, deu um couro uma vez no Celso Pedrosa, de varinha de charrete. Minha mãe tem várias histórias para ela. Minha mãe entrava amava a política. Minha mãe entrava nos comitês com um pedaço de pau. Minha mãe era embaçada. Minha mãe e meu pai, cara. Meu pai é o meu orgulho, exemplo de homem, dignifica a minha casa, cristão, evangélico. E os meus filhos, Cauã, Georgia, são as minhas vidas. Às vezes eu vejo uns TikTok de vocês aí com seus meninos. A gente interage bastante, né? Eu procuro ser muito presente com seus meninos? Demais. Tipo, eu fui chamado de muitas coisas na minha vida, mas do que eu mais gosto é ser chamado de pai. Eu acho que eu nasci para ser pai e eu tô com os meus filhos presente a cada minuto da vida deles. Foi comigo que eles aprenderam a andar de bicicleta, fui eu que arranquei o primeiro dente, eu que ensino a escrever, eu que levei pro sortar pipa. Tipo, tudo, absolutamente
tudo é eu. É isso. Vamos ver mais um aí? Essa aí é meio suspeito falar, né? Vânia Aparecida Turazzi. Minha parceira. Essa aí eu tenho amizade com ela nada aí uns 30 anos pra mais, né? Que a gente se conhece praticamente desde o prézinho. E tipo, uma pessoa que sempre esteve comigo, que sempre apoiou as minhas ideias, igual eu criei o meu Facebook em 2009. E eu tava reparando isso, tava conversando com a minha prima esses dias, que a única pessoa que curtiu tudo que eu postei até hoje é a Vânia. Não tem uma publicação minha que não tá curtida pela Vânia. E não teve uma vez que você falou comigo sem citar a Vânia. Nenhuma. Né? Porque a Vânia é que tava por trás dos bastidores, né? Porque, tipo, teve um planejamento aí na nossa campanha, que a campanha foi minha e dela, praticamente, e, tipo, ela que tava por trás, ela que me orientava, que tá comigo até hoje, é a minha conselheira. Eu posso falar que eu amo essa garota, que ela é 880, é minha parceira. Tamo fechado. Então essa é 80. Essa é 80. Vou ver mais um. José... É Pedro Valota ou José Valota? José Pedro Valota. José Pedro Peró. Valota, conhecido como Peró. Tá faltando cabelo, tá careca, ó. Ele falou... Sabe o que ele falou? Ele falava... Se eu ganhar de prefeito, eu vou colocar uma peruca que nem do Vander. Ia ficar bonito, hein? Ia ficar bonito. Ei, Peró, eu gosto do Peró. Peró é gente boa pra caralho. Gosto dele, sim. Não tinha muito contato com ele antes da eleição. Comecei a conhecer ele depois durante a eleição. É um homem também de reputação ilibada, né? Gosto dele, sim. Apoiei ele, que eu acreditava que ele seria o melhor para nossa cidade. Não ganhou, mas ele é 80. Não tem nada contra ele não, tá aprovado. Vamos ver mais um aí. Dr. Isaías. Esse aí sem comentários. Eu acho... Se a mãe tivesse aqui já dava uns 100. Não, eu acho que ele nem sabe. Porque eu nunca tive... Apesar de eu gostar muito dele, eu nunca conversei muito assim, muito contato. Tenho bastante contato com o Rômulo e tal, com o filho dele. Eu acho que ele nem sabe do carinho que eu tenho por ele, né? Porque ele foi uma pessoa que ajudou demais a minha família. Sua mãe era da casa dele, né? Minha Sua mãe mãe era parte da família do né? Isaías, né? E tipo, ele é 80. Eu gosto demais dele, sem comentários. É um cara que mora no meu coração. Politicamente, em Luiz Antônio, eu acho que ele foi um dos melhores prefeitos que o Luiz Antônio já teve. Eu acho que não teve, até hoje, prefeito melhor do que o Dr. Isaías. Ele que asfaltou tudo, ele que fez tudo. E, tipo, as coisas melhorou bastante com ele. E política dele em São Simão, eu não posso te falar, porque eu não vivo a realidade de São Simão, eu não posso falar se ele é bom ou se ele é ruim. Isso eu não sei te falar. Mas aqui no Luiz Antônio, ele foi, na minha concepção, o melhor prefeito que já teve na cidade. bora mais um? Bora mais um. Prefeito Rodrigão. Rodrigo Marques de Mello. O que eu vou falar do Rodrigo? O que você quer saber do Rodrigo? 880, vamos lá. 880? Rodrigo é um cara que eu gosto pra caramba também. Ele é um cara que, quando eu quebrei minha perna, eu tinha 6 anos ou 7 anos que eu quebrei minha perna, ele ia aplicar injeção em mim lá na minha casa. Ele namorava uma moça que morava de frente comigo, né? E, tipo, é um cara daqui da cidade, nascido e criado em Luiz Antônio, né? E, tipo, que eu gosto dele. Não queria que ele tivesse ganhado na época, né? Porque naturalmente, vocês sabem, eu apoiei o Peró, então não tem como. Naturalmente, eu queria que ele perdesse, né? Mas ele ganhou. Eu desejo sorte para ele, porque eu acho que não adianta eu falar que eu não dependo de prefeitura, porque eu trabalho em Ribeirão tudo, que eu acho de uma maneira ou de outra, todos nós dependemos da prefeitura, né? A gente depende de uma saúde de qualidade, depende de educação para os nossos filhos, então eu torço... na verdade, torcer quanto pior, melhor, a gente tá torcendo contra a gente mesmo. Exatamente. A gente tem que torcer para tudo dar então, certo. eu torço para que ele faça uma boa administração aí,
E é isso, cara. Eu gosto dele, uma pessoa que eu gosto, uma pessoa super gente boa comigo. Legal. Também, igual eu falei do Gabriel, a gente nunca misturou. Eu tive um problema com ele na eleição. Eu não lembro o assunto, o que era. Não sei quem que ele tinha falado. Não lembro direito o que aconteceu. Aconteceu algum rolo aí que eu falei dele na rede social aí. Falei dele, ele em seguida ele me ligou. Falou assim, não, Ulisses, aconteceu assim, assim, assado, tal, mas você pode falar comigo. Eu falei, não, Rodrigo, não, beleza, mas eu simplesmente, não tô falando que isso é errado, eu simplesmente expus um ponto que a pessoa me falou. Se quiser falar que também que eu pego você fala também, entendeu? E tipo, a gente não tem encrenca nenhuma, entendeu? Tem encrenca nenhuma. Hoje, a gente tá no mês 8 de governo dele, né? Vamos perguntar sobre as lendas urbanas. Quantas pessoas já te falaram que você tá trabalhando na prefeitura? Ai, rapaz do céu. Olha, tá fácil não, hein? Não adianta. Todo mundo fala que eu tô na prefeitura. Eu vi um ataque de fúria seu em rede social. Tem hora que eu estouro. Você fez elogios a uma pessoa aí bem pejorativos, porque a pessoa insistia que você trabalhava na prefeitura. Não. Você faltou chamar de burro. É demais, cara. Tipo assim, gente, ó, deixar bem claro aqui de uma vez por todas. Eu, Ulisses Gabriel, o Uli, não trabalho na Prefeitura Municipal de Luiz Antônio. Eu trabalho em Ribeirão Preto, em um escritório de advocacia. Não trabalho na Prefeitura Municipal de Luiz Antônio. Trabalho em Ribeirão Preto. Entendeu? E o que eu tenho que falar para essas pessoas, entra no portal Transparência, pesquisa meu nome lá, vê se aparece alguma coisa. Não trabalho. Que nota você dá pro Rodrigão? Que nota que eu dou pro Rodrigão? Em que sentido? Desses 8 meses. 8 meses? Eu acho que não tem como eu dar uma nota para ele ainda. Mas analisando o contexto, vendo meio de fora, igual eu tô, que eu não tô muito por dentro, digamos assim, da administração, eu vejo que ele é um cara diferenciado, né, no sentido de querer estar junto da população. Eu acho que isso é importante para um representante do executivo, certo? A cidade, ainda mais uma cidade pequena como a nossa, precisa sentir o prefeito junto do povo. E o povo junto com o prefeito. E eu acho que ele está fazendo legal. Estou vendo várias coisas do que eu reclamava, várias coisas que eu reclamava na administração do outro prefeito, que ele está procurando resolver. Logicamente, eu entendo que as coisas não são feitas de uma hora para outra, né? Há todo um processo, ainda mais órgão público, quando a gente se trata de coisas públicas, tem toda uma burocracia que envolve. Às vezes, para você levantar esse telefone na prefeitura, você tem que dar uma volta gigante para liberar que isso aconteça. E eu entendo isso. Até o presente momento, digamos que ele está no caminho certo. Vamos ver daqui para frente, né? No caminho certo é o slogan do Faustino. Eu não lembrava. É verdade. Eu não lembrava. Faustino e Tião Naves, no caminho certo. Rapaz do céu. Deixa quieto. Agora eu vou passar pro próximo, gente. Pera aí, deixa eu ajeitar esse enfeite aqui, ó. Põe o próximo aí. O que eu vou falar desse cidadão? Vander da Educar. O que eu vou falar dele? Politicamente ou pessoal? Politicamente. Vamos por partes. Um zero à esquerda. Eu acho ele, sabe... O que eu acho? Abre seu coração, vai. Eu acho ele uma pessoa oportunista. Eu acho que ele tira vantagens no mínimo detalhe. Mas ao mesmo tempo que eu acho ele oportunista, eu acho ele de uma inteligência fora do comum. Porque para ele conseguir 3 mandatos, renovando os eleitores, o cara tem que ser muito inteligente. Porque ele é um cara que renova. Porque quem votou nele na passada não vota na próxima. Então, eu não sei o que ele arruma. Na verdade, vos libertará. Não, vai. inteligente ele é. E tipo, é um cara que eu tive alguns atritos na campanha, né? Fala em campanha, durante o percurso da campanha, houve uma polêmica envolvendo o seu nome e o dele.
no qual ele havia dito que você tinha chamado ele de câncer. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Não, vamos desmistificar isso aí. Como eu disse, ele é uma pessoa muito inteligente. E por ser uma pessoa inteligente, do jeito que ele é, ele meio que inverteu a história. Não foi bem do jeito que ele falou. O que aconteceu, Ricardo? Apareceu uma postagem que alguém fez de uma publicação dele, de uns 4 anos atrás, falando de uma verba que ele tinha conseguido por distrito industrial, que ia fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Meteu louco, né? Que ia fazer isso, fazer aquilo outro. E apareceu essa publicação 4 anos depois, e eu olhei no distrito industrial e pensei, cadê? Nada. Aí eu simplesmente peguei essa postagem dele falando, aí eu peguei essa publicação, sortei e só escrevi assim: cadê os 500 mil do distrito? Este Vander é um câncer para Luiz Antônio. Pronto. Tchau. Bastou, né, filho? O homem já fez vídeo chorando, falando um monte de coisa. A hora que acabou o vídeo, eu quase botei nele no final do vídeo. Daí eu fiquei com dó dele e meu pai virou pra mim e falou assim: isso é coisa que você faz, Ulisses? Como você faz isso com o rapaz? Eu falei assim, meu pai, karma. Porque, ó, o que aconteceu? Quando eu chamei ele de câncer, jamais eu ia falar de uma doença do câncer, certo? Porque eu sei o tanto de pessoas que são atingidas por essa doença. Inclusive eu, na minha família, tive pessoas que sofreram essa doença. E eu sei o quanto essa doença é maldosa ao corpo humano. E quantas pessoas já sofreram perdas irreparáveis por causa dessa maldita doença. Então, quando eu falei do câncer, eu quis falar que ele era um câncer. Não desejando câncer para ele ou zoando alguém da família dele que teve câncer, como ele quis fazer no vídeo que ele postou. Certo? Por quê? O câncer é uma doença degenerativa que te corrói você por dentro. É uma doença maligna. E é como que eu vejo ele para a cidade. Um câncer para o Luiz Antônio, que está corroendo o Luiz Antônio por dentro. Entendeu? E foi isso que eu fiz. Mas só que ele, muito esperto, usou do seu total sensacionalismo e reverteu. Tipo, eu tinha um grupo no Facebook, eu tenho um grupo no Facebook, que no dia que ele sortou o vídeo, tava com 960 pessoas. No dia que ele sortou o vídeo. Após ele sortar o vídeo, eles tentaram, o pessoal, acho que ele e o assessor dele lá, tentaram me linchar virtualmente, né? Isso aí foi a gota d'água. Que no que ele sortou o vídeo, de 960 pessoas, automaticamente o grupo caiu para 50. Caiu para 50. Hoje, depois da água tudo, o grupo está com 4 mil. Foi de 900 para 4 mil em 7 meses. Só para você ter uma noção. Que eu tô vindo forte. Aí, né? Aí saiu esse pessoal da pessoa. Eu acho que ele conseguiu, tipo, se eu tivesse tido um pouco mais de tempo para estar trabalhando isso com as pessoas, eu tinha revertido isso. Porque eu falo bem e eu convenço, porque eu falo a verdade. E quem fala a verdade convence. Então, podia a pessoa me queimar. Vamos supor, você não me conhece. A pessoa aí falava um monte de mal de mim para você. Podia falar. Ao que você me visse, eu te convenci ao contrário e você votava em mim. Entendeu? Não dá nada. Então foi isso que aconteceu. Então pro Vander, eu dou 8,80? Eu dou 2. Dou 2. Agora vamos sair um pouquinho do quadro e vamos voltar aí pro nosso podcast. Eu vi uma postagem sua sobre um curso que você ia ministrar gratuitamente. Fala um pouquinho desse curso para nós. Sim. Acontece o seguinte, Ricardo. A gente está vivendo num período que a gente nunca viveu. É quando eu falo a gente, eu falo a humanidade. A gente está vivendo num período pandêmico, né? Que essa pandemia, além dessa enfermidade que todo mundo já conhece, os malefícios que ela causa e o tanto de pessoas está sendo atingida por isso, e nisso afeta a economia também, está tendo muito desemprego, né? E eu acho que uma das principais coisas que faltam em Luiz Antônio é qualificação das pessoas para que ela consiga alcançar serviço. Eu saí, acabou a campanha em
em novembro, comecei a procurar serviço em janeiro, em fevereiro eu estava trabalhando, certo? Mas eu sou qualificado, eu tenho minha qualificação. E eu falei assim, por que não eu não ajudar as pessoas que precisam de uma qualificação também? Às vezes uma pessoa que está num processo seletivo, né, que precisa saber o Office, saber uma função. Às vezes uma pessoa que está almejando uma promoção no serviço. Às vezes uma pessoa que trabalha por conta, que vende calcinha, que vende roupa e quer fazer um conte C lá para ver quem pagou e quem não pagou, um controle de entrada, um controle de saída, porque as pessoas não têm noção a importância que é dominar o Office, certo? O Office é uma gama de programas feita para escritório da Microsoft, né? Que praticamente quase todos os escritórios, lugares usam o Office. Então, a pessoa que domina o Office corretamente e sabe usar as suas funções, ela se destaca nos demais. Aí o que eu tive a ideia? Já que eu tenho esse conhecimento, tenho essa bagagem toda como professor de informática, dei aula em quase todas as escolas de informática de Ribeirão Preto, né? Trabalho com isso hoje em dia. Por que não ajudar quem precisa? Voluntariamente, sem querer ganhar algo em troca, somente pelo prazer de ajudar a pessoa a conseguir. Aí o que eu fiz? Eu postei que eu ia começar, né? E teve adesão assim instantânea, várias pessoas mandando mensagem, mas só que eu postei meio de improviso, entendeu? Não tinha pensado numa estrutura para fazer, como que eu ia fazer, como que eu ia ministrar esses cursos, né? E começou a chegar um monte de mensagem de gente já querendo se inscrever e tal. Aí eu pensei comigo, eu vou gravar no computador que eu tenho lá. Aí eu catei, cheguei para gravar, o computador não estava ligando. Resultado, o que eu fiz? Comprei um computador. Chegou hoje, comprei semana passada, chegou hoje o computador. Até mostrei para a Vânia, né? E tipo, eu vou montar essa plataforma. Talvez eu grave as aulas e disponibilizo elas no Face, que é onde é a minha maior mídia, né? Eu estou com a ideia de criar um canal também. Talvez pode ser esse gatilho, que é um canal de curiosidades e tal. Ou talvez a gente vai instalar alguma plataforma, ou Zoom, ou Meet, tudo. Eu estou elaborando ainda a ideia. Está no forno, vai sair. Acho que essa semana eu consigo dar um parecer de como que a gente vai estar realizando esse processo aí. Parabéns, meu amigo, pela iniciativa. E só para encerrar, gente, o nosso podcast, gostaria que você encerrasse falando da Associação dos Trabalhadores. Associação dos Trabalhadores. Os trabalhadores em Luiz Antônio, eles vêm sofrendo, não é de hoje, né? A gente vê trabalhador indo em pé, uma falta de respeito tremenda dessa empresa que está atualmente com os trabalhadores, e alguém precisava tomar uma iniciativa. E eu, juntamente com outros colegas, tivemos a ideia de, em vez de ficar apontando o problema, tentar arranjar uma solução, certo? E criamos uma associação dos trabalhadores, Associação Idas e Vindas, certo? Foi um longo trajeto até hoje, né? A gente teve que correr atrás de reconhecer muitas idas e vindas, porque eu tive que correr atrás de advogado, correr atrás de contador, para eu não me complicar também, porque diferentemente de uma empresa privada, se chega no final do ano, a associação tem um balanço positivo, eu tenho que devolver todo esse dinheiro positivo para dentro da própria associação. Diferente de uma empresa privada, onde eu divido o lucro com os sócios, né? Então eu tenho que ter um contador para eu me prevenir, porque independente de ser uma pessoa jurídica, é uma pessoa jurídica privada, certo? Que eu, como presidente da associação, eu tenho o poder de assinar por ela, mas dependendo do caso, eu não posso abusar do meu poder, porque senão eu respondo como pessoa física também. Então eu tive que me calçar todo, fazer estatuto, correr atrás de apoio, e a associação está pronta. Já estou com a associação pronta, com o CNPJ, a sede provisória, tudo. Já apresentamos para os vereadores o projeto, gostaram. O vereador Borelli, quero agradecer aqui o vereador Borelli, que deu várias dicas importantes aí, que ajudou aí para estar corrigindo alguns detalhes do estatuto. E está tudo pronto. Está tudo pronto a associação, agora está dependendo do executivo.
Agora depende por quê. A Câmara não pode criar uma lei para gerir mais gastos, certo? Então, tem que o Executivo fazer essa lei para mandar para a Câmara. Já alinhei com o prefeito Rodrigo também, que está dando total apoio até o presente momento na associação, e é isso. A associação é totalmente sem fins lucrativos, e a ideia da associação é trazer uma melhora para os trabalhadores de Luiz Antônio, que, além de trabalhar em cidade de fora, paga um preço absurdo, um valor surreal, para ir em pé, para sofrer todo esse descaso aí que a gente vê. Meu amigo, muito obrigado pela sua presença. Você abrilhantou aí nosso podcast. Eu que agradeço pela honra. Polêmico, como sempre. Viu? Muito obrigado por tudo aí. Tamo junto. É isso aí, Ricardo. Eu agradeço você pela oportunidade de poder estar esclarecendo alguns pontos que estavam pertinentes aí à minha pessoa. É isso, cara. Como eu disse no começo, um prazer inenarrável estar falando com você. Um cara que eu gosto muito. E tamo junto. Boa pra nós da melhor forma. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Say what? Say what? Say what?